sorte de Sião. Ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: então, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito fez por nós. Por isso estamos alegres, Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto se semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, para em tuas mãos colocá-los, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito fez por nós. Por isso estamos alegres, Senhor. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, para em tuas mãos colocá-los, Senhor. Parece perdido, as perguntas, respostas não tem, e procura um fruto escondido, mas a árvore agora está sem. Quando grito e não escuto resposta, mas apenas minha voz ouço bem. Não há nada que eu possa fazer a não ser esperar em ti. Me deixo levar por tua mão. Só quero entregar tudo aos teus pés. Quedar meu coração na certeza de que tudo em ti irá mudar. Quando me desespero, respostas não tem. Ansiedade não vai mudar a situação. Mas na fenda da rocha posso te aquietar. E no silêncio
resposta virá. Me deixo levar por tua mão. Só quero entregar tudo aos teus pés. Procuro aquietar meu coração, na certeza de que tudo em ti irá mudar, na certeza de que tudo em ti irá mudar, na certeza de que tudo já vai mudar. Deus abençoe a sua vida. Olá, amados. É uma alegria estarmos juntos mais um final de semana, participando do nosso culto online. Eu sei que é um tempo, em breve vamos voltar a ter o nosso culto presencial. Estamos com saudades de cada um de vocês, de dar um abraço. Por enquanto, vamos dando um abraço virtual. Mas o importante é não perdermos o contato, esse contato uns com os outros e também o contato com Deus, estar na presença dele. Isso é o principal. E o objetivo de estarmos aqui é buscar a presença de Deus, é fazer um culto, uma celebração ao nosso Deus. Ele é digno de tudo, de todas as coisas. Nada escapa do controle dele. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Ele é poderoso. Por isso queremos orar. Se você tiver liberdade, quiser fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado porque podemos estar reunidos para celebrar ao Senhor, para agradecer por todas as coisas, pelo cuidado que o Senhor tem com as nossas vidas, pela saúde, pela vida, por todas essas coisas. Pai, nós somos gratos. Pedimos, Deus, uma bênção especial na vida do meu irmão, da minha irmã, daquela pessoa que está nos assistindo, em cada lugar, em cada lar, Pai, que a sua presença se faça, que o teu Santo Espírito possa estar ali tocando a vida de cada um. Pai, nós damos a ti toda a honra, toda a glória, pedimos a manifestação do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, o Consolador, aquele que vem para nos trazer a paz que transcende todo o entendimento. Sim, Espírito Santo, te damos toda a liberdade para o Senhor agir, para o Senhor passear aqui, na casa de cada pessoa que está nos assistindo. Deus, que a tua presença possa encher este lugar, que a tua presença, Senhor, possa nos conduzir neste tempo. Assim pedimos ao Senhor, crendo no poder da tua palavra e crendo no teu amor. Pai, nós damos a ti a honra, a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar algo ao seu coração esse dia, até diante das circunstâncias em que estamos vivendo. Eu quero ler um texto que está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33. Se você está com a sua Bíblia ou se você faz as suas anotações, pode estar acompanhando aí. A palavra de Deus diz assim, é o Senhor Jesus quem está falando esse texto. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Até aqui a leitura desse texto maravilhoso da palavra de Deus, como toda palavra o é. Jesus está falando essas coisas logo após ele ter anunciado que o Espírito Santo estaria presente nas nossas vidas, que ele rogaria ao Pai para que o Espírito Santo estivesse juntamente conosco para nos auxiliar em todas as coisas. Ele também estava falando da chegada do tempo dele. Era chegado o tempo dele ser sacrificado, dele ser morto e de ressuscitar na cruz. Todas essas coisas estavam por acontecer, eram próximos esses dias. E a palavra que Jesus traz para mim e para você é assim, tenha bom ânimo,
tenha bom ânimo. Ele sabia das dificuldades, das lutas que viriam, mas mesmo assim ele diz assim, tenha bom ânimo. Interessante isso, porque a palavra grega para ânimo é a palavra tarsel, que significa ter coragem. A palavra para ânimo é tenha coragem, não tenha medo. Interessante isso, porque o ânimo é uma condição emocional do ser humano. Está muito relacionado ao estado de espírito, de humor, de temperamento. E eu creio que nesse tempo de isolamento, muitas pessoas ficam abatidas, ficam ansiosas, ficam preocupadas. É normal que isso até aconteça. Só que o ânimo, ao contrário dos outros estados emocionais, ele costuma ser um pensamento mais prolongado. É algo que dura um pouco mais. Ele pode durar dias, pode durar meses, pode durar até anos. O medo, ao contrário, o medo não. O medo é uma emoção mais imediata, mais passageira. Há uma descarga de adrenalina e daqui a pouco a pessoa volta ao normal. Mas o ânimo não. E tanto faz o bom ânimo como o mau ânimo. Se bem que eu acho que não existe essa palavra, né? Mau ânimo. Normalmente se usa desânimo. É o ânimo ou o desânimo. São as duas palavras contrapostas aí. Mas a palavra ânimo, ela está ligada à coragem, está ligada à força. Quando alguém diz assim, você precisa manter o ânimo, até para você resolver os seus problemas, as suas situações, você precisa manter o seu ânimo. Mas está falando desse tipo de coragem, desse tipo de força. É isso que Jesus está falando. A origem dessa palavra, etimologicamente, ela está associada à palavra do latim animus, que além de força, de coragem, que a gente já falou, significa também o respirar. É isso mesmo. A palavra ânimo significa respirar. Estar animado é aquele que tem vida. Aquele que tem vida. Está respirando, está pulsando. Ele está animado. E deve ser assim comigo e com você. Enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos com condições, nós devemos ter o ânimo presente nas nossas vidas. Não sei se você já percebeu quantas vezes que Jesus ele encorajou as pessoas. Ele levava palavra de ânimo para as pessoas. Essa expressão, tenha bom ânimo, ela é muito usada na Bíblia. Jesus falou por diversas vezes sobre termos bom ânimo, especialmente quando as pessoas iam passar por uma provação. Nós temos provações, todo mundo passa por provações, por lutas. A palavra que eu quero deixar com você no dia de hoje é essa. É a mesma palavra que Jesus deixou para nós. Eu quero reforçar, eu quero trazer essa palavra para que ela venha a ser algo consistente na sua vida, na minha vida. O título dessa mensagem é Bom Ânimo. Termos o bom ânimo. Na nossa vida sempre temos sonhos, sempre temos desejos de alcançar alvos, né, de realizar alguma coisa. Todos nós queremos chegar em algum lugar, num lugar de vitória, num lugar de prosperidade, num lugar de bênção. Só que muitas vezes a gente encontra uma resistência, encontra uma oposição. Às vezes na nossa vida surgem ventos contrários, coisas que nos impedem, coisas, aliás, que querem nos fazer desistir. Talvez você já tenha se perguntado, por que será que tudo isso está acontecendo comigo? Por que será que essas coisas estão acontecendo? Talvez você já tenha ido além, olhando essa pandemia que estamos vivendo, por que isso está acontecendo no mundo? Eu não sei se você já se questionou, por que isso está acontecendo? Mas é algo impressionante, as famílias estão se reunindo em suas casas, as pessoas estão ficando mais paradas e estão tendo tempo para refletir em tantas coisas. Talvez a principal delas é a distância de Deus, o quanto nós nos distanciamos de Deus no dia a dia. O fato de estarmos tendo o culto com a transmissão online, eu creio que a gente nunca teve um alcance tão grande. Nas nossas redes sociais, o número de visualizações dos cultos tem crescido muito. É uma coisa interessante.
porque as pessoas estão com tempo agora de buscar mais a Deus, de ouvir a palavra dele. Então é algo que está acontecendo, nós não sabemos o motivo, nós não entendemos a razão, não entendemos nem como sair disso. O mundo inteiro está preocupado com essas coisas. Mas nós precisamos entender que o caminho de Deus é um caminho perfeito. Ele quer te levar a lugares altos. E quando a palavra fala sobre o bom ânimo, ela está mostrando exatamente isso, que nós podemos ter experiências com Deus. E essas experiências não necessariamente serão negativas. Elas irão nos impulsionar para chegar no propósito. E eu quero lançar esse desafio para você, para que você receba essa palavra e lance isso como um desafio na sua vida, para que haja um tempo de mudança, para que você possa alcançar todos os objetivos que Deus tem preparado para você. Certamente Deus tem objetivos e planos maravilhosos na sua vida. Eu quero ilustrar isso com uma história descrita na Bíblia, que é digna de ser um filme, que ela fala de uma experiência de Paulo. Paulo ele tinha uma necessidade de fazer uma viagem para Roma. Era necessário que ele fosse até Roma. Mas ele passou por ventos contrários. Ele passou por provações. Tudo isso aconteceu, mas ele sempre foi com a esperança de que chegaria até o final. No livro de Atos, no capítulo 23, versículo 11, fala o seguinte: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. A palavra para Paulo foi coragem, bom ânimo. Paulo ele estava se defendendo diante do Sinédrio. Ele era cidadão romano, ele tinha direito a uma defesa perante Roma. E a palavra do Senhor para ele é coragem, tarsel. A palavra grega é tarsel, coragem, tenha bom ânimo. Paulo ia passar por uma grande aventura, que ficou gravada. Eu tenho certeza que essa aventura, essa história ficou gravada na vida de Paulo, a vida inteira dele. Tanto que ele retratou, ele relatou isso na Bíblia, e nós lemos até hoje, para podermos nos basear em cima dessa palavra. Ele enfrentou ventos contrários. E é interessante que Paulo, se ele não tivesse apelado, ele tinha uma decisão de um tribunal e ele resolveu apelar. E se ele não tivesse apelado, ele seria solto, teria resolvido ali. Mas o fato dele ter apelado fez com que ele permanecesse preso e fosse levado preso até Roma. No livro de Atos 26, 32 diz assim: Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César. Estaria resolvido. Mas o propósito de Deus era que ele estivesse em Roma. Existia um propósito de Deus na vida de Paulo lá em Roma. E ele foi para lá. Quando ele apelou, ele já sabia que o destino era aquele. Ele ingressou com recurso sabendo que ele tinha que ir para Roma. No versículo 4 de Atos 27 diz assim: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Diz assim, ele enfrentou ventos contrários. Quando nós falamos em ventos contrários, a gente está falando em falta de direção. Aquelas pessoas que não sabem para onde vêm, todos os ventos são contrários. Para onde vão, todos os ventos são contrários. Fala em não saber para onde ir. Talvez isso seja algo que aflige mais as pessoas nos tempos atuais. Eu não sei para onde correr. Eu não sei para onde ir. Tudo é dificuldade. Mas Paulo ele tinha um rumo, ele tinha uma direção, ele tinha um destino. Ele falou assim, eu vou para Roma. Ele tinha um propósito. O propósito de Deus na vida de Paulo era plantar igrejas em Roma. Era um propósito maravilhoso. Mas eu posso garantir para vocês, tem lutas. Tem lutas. Tudo aqui, mesmo dentro do propósito de Deus, você vai passar por lutas. Por isso Jesus diz, tente motivos de passar por provações, mas tenha isso com bom ânimo. Passe pelas lutas, sabendo que o propósito vai ser atingido. Ele sabia que ele tinha que ir até os confins da terra.
Ele tinha que anunciar a palavra. Ele precisava ir para lugares distantes. E os nossos cultos têm ido a lugares distantes agora pela internet. Tem alcançado. Então, às vezes, a gente vê a dificuldade, não podemos nos reunir, não podemos ter a celebração presencial, mas o alcance é muito maior. Temos chegado a lugares que não imaginávamos chegar. Então, Deus vai cumprindo o propósito dele. Paulo ele estava ali para fazer uma viagem, ele ia fazer de navio. Normalmente, naquela época, as viagens eram feitas a pé. Eles tinham que caminhar, ele já estava indo de navio, que era um grande avanço. Mas a gente imagina uma forma de fazer e Deus vai mostrando outras. E essa adaptação que eu creio que seja o maior detalhe. Nós precisamos estar nos alinhando com Deus, deixar Deus fazer, deixar Deus conduzir. Paulo ele tinha o coração quebrantado, por isso ele permitia que Deus levasse da forma como deveria ser. Ele estava pronto a ir, aonde Deus quisesse. Ele diz assim, Senhor, eu vou, eu estou pronto para isso. Ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, mas ele sabia que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Era o que bastava para ele. Ele não precisava saber mais nada. Ele dizia, eu sei que Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Então eu vou fazer, eu vou enfrentar. Às vezes a gente pensa que viver na vontade do Senhor é algo tranquilo. É algo, não vai ter problema nenhum, não vamos enfrentar de tribulações, não vamos enfrentar dificuldades. Acontecem também. Acontecem na vida de todas as pessoas. Paulo ele foi para Roma, o propósito dele era ir para Roma. Só que ele foi como prisioneiro, comendo a comida dos presos, foi na condição de encarcerado. E aí começa a viagem, já começa com um vento contrário. Os ventos já são contras. E quando existe um vento contrário, duas situações podem acontecer. Ou você abandona, ou você aguenta firme. São essas duas situações que ocorrem com a gente. E nós podemos, ao enfrentar um vento contrário, abrir mão, desistir de tudo, ou aguentar firme e dizer assim, vamos lá, Deus está comigo, eu vou perseverar. Mas essa opção é nossa, nós que temos que fazer essa opção. Os discípulos de Jesus já tinham tido experiências nessa área. Eles já tinham tido experiências de encontrar ventos contrários. Eles estavam ali, quando eles foram ao encontro de Jesus, encontraram Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro falou assim, eu quero entrar com o Senhor. Enquanto alguns discípulos diziam, é um fantasma, e gritavam de medo. Jesus chega e diz para eles, diz assim, coragem, ânimo, tenham ânimo, sou eu, não tenho medo. Amados, no sobrenatural, Deus caminha no sobrenatural. A gente espera os resultados no natural, aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que nós podemos tocar, mas Deus ele age no sobrenatural, ele vai além. É essa experiência, o bom ânimo te leva a experiências como essa. Pedro quis andar sobre as águas. Ele falou assim, eu quero ter essa experiência com o Senhor. E ele andou, por um certo tempo ele andou. Mas Jesus disse, por que você, homem de pequena fé, por que tiveste medo? O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de caminhar. A coragem nos dá ânimo. Nós precisamos do ânimo do Senhor, renovar o nosso ânimo do Senhor. Existem ventos contrários. Mas nós somos fortalecidos no Senhor. Deus conhece o coração. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe dos pensamentos, dos conflitos, das angústias. Quando nós passamos por crises, às vezes a gente acha que passar por crise é para desenvolver o nosso caráter. A crise ela não desenvolve caráter, ela só revela. Ela revela aquilo que nós somos. Tem pessoas que diante de crises, elas desistem. Outras perseveram, ficam firmes. Amados, tem pessoas que desistem de tudo. Até do casamento, até do convívio familiar. Esse tempo de isolamento, de confinamento, de quarentena, muitos casais têm brigado.
A gente sabe disso. Espero que não seja o seu caso, o caso aí na sua casa, que vocês estejam vivendo em harmonia. Mas se vocês estão tendo atrito, saibam, não é algo incomum. Isso foi assim em todos os lugares do mundo. Na China diz que assim que acabou a epidemia lá, essa pandemia, houve o maior número de divórcios que eles já experimentaram na nação. Por que isso? Porque as pessoas não estavam acostumadas, os casais não estavam acostumados a passar tanto tempo juntos. Um correndo para lá, outro correndo para cá, eles não tinham esse tempo de convívio. E agora necessariamente precisavam conviver, conversar, estar juntos o tempo todo. E isso gerou conflitos. Amados, é tempo de aprender a conviver em família. A família é base, é pilar que precisa ser mantido. Jesus fala assim, diante de uma crise, diante de um vento contrário, você não pode abandonar o barco, você não pode desistir. É um tempo de ajustes. É isso que nós precisamos entender, esses ventos contrários que estão acontecendo, são tempos de ajustes nas nossas vidas. Mas depois de passarem por esse tempo de vento contrário, eles vêm por um outro período, sem ventos. Passaram por ventos contrários, o vento fazia oposição, mas depois veio um tempo que eles não tinham mais vento nenhum. No capítulo 27 de Atos, no versículo 6, diz assim: ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota. Devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Diz ali que houve um tempo, no versículo 7, diz ali que eles navegaram vagarosamente. Algumas vezes achamos que está tudo tão devagar. Mas Deus controla o tempo. Ele sabe como fazer todas as coisas. E a nossa dependência deve ser só dele. Dificuldades podem vir, mas nós vamos chegar lá. Algumas vezes ficamos abatidos com dúvidas, mas não podemos sucumbir diante delas. No meio das dificuldades, podemos pensar em pular fora, em abandonar tudo. Melhor não fazer nada. Mas se passarmos pelas dificuldades e perseverarmos, acontece algo extraordinário. Muitas vezes a gente fica muito preocupado com algumas coisas. A gente fica preocupado com a nossa reputação. Onde vai ficar a minha reputação? A reputação é aquilo que os homens pensam a nosso respeito. Caráter é aquilo que Deus faz em nós. Nós temos que preocupar mais com o nosso caráter. É isso que Deus forja em nós, é caráter. A reputação é aquilo que os homens pensam sobre a gente. Mas nós devemos perseverar e preservar o nosso caráter. As dificuldades não mudam o nosso caráter. Elas irão revelá-los. Elas irão trazer à tona. Todo vento contrário termina. Nenhuma tribulação é para sempre. Quando nós estamos passando pelas lutas, achamos que não vamos ver a luz no final do túnel, mas saiba de uma coisa, querido. Deus ama você. Deus ama muito a sua vida. Por isso que no livro de Romanos diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. É mais do que vencedor. Por meio daquele que nos amou. Deus nos ama tanto e Ele nos dá não só a vitória, mas muito mais do que isso. Ele nos dá a condição de sermos mais do que vencedores. Mas essa experiência deles de passar por ventos contrários, o desafio seguinte era não ter vento nenhum, ficar parado. Há momentos em que olhamos à nossa volta e está tudo igual. A paisagem é a mesma. Nada muda. Você olha para o lado, a mesma coisa. Hoje igual. Quarentena é assim. Você olha para o lado, de novo, mais um dia. 10º dia. 11º dia. A coisa parece que vai entrando num tempo de parar, de estar parado, de marasmo. Você olha para a situação, nada mudou. A questão do emprego vai ficando mais séria. Mas esse é um tempo de crer.
Um tempo onde as coisas estão paradas é tempo de crer, porque fiel é aquele que fez a promessa. Deus é fiel. Mesmo quando a gente esteja navegando devagar, sem vento, não vá ficar brigando com Deus, não é tempo de brigar com Deus. Aprenda a descansar nele, a ouvir a voz dele. É um tempo de você se aquietar a alma, para poder ter um relacionamento no Espírito. Ele vai fazer tudo acontecer ao seu tempo, todas as coisas. Não fique com o teu coração aflito. Toda viagem vai ter ventos contrários, mas também vai ter ausência de ventos. Por isso existem portos, lugar para você parar. É um lugar de refrigério, um lugar para você poder aquietar um pouco. Atos 27:8 diz assim: costeamos a ilha com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Bons Portos, o nome já diz, é um lugar bom, mas não é o nosso destino. Existem momentos em que você encontra um lugar que está tudo tão bom ali, mas não é o destino final. Nós não podemos nos acomodar ali. É um lugar para revigorar as nossas forças. Deus sabe que nós precisamos revigorar as nossas forças. Só que a gente tem uma tendência a se acomodar. A gente para e quer ficar por ali. Quer ficar nos bons portos. O propósito de Deus para Paulo era Roma. Ele tinha que chegar em Roma. Deus irá cumprir o propósito dele. E ele mostrou para Paulo que a viagem ia ser trabalhosa, que eles iam ter dificuldades, que iam ter danos, que iam ter prejuízos. Mas o centurião não acreditou naquilo que Paulo falou. Ele dava mais crédito ao piloto, ao dono do navio. Atos 27:10 diz assim: Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. É isso. Ele falou, ele foi alertado, mas não quis seguir. Muitas vezes a gente quer alertar as pessoas e elas não querem ouvir. Elas não estão atentas. Povo de Deus, nós, povo de Deus, precisamos estar atentos, sensíveis à voz do Espírito. Precisamos ouvir a voz do Espírito e discernir certo e o errado. Entender as coisas, o tempo. Se você não está em paz para fazer alguma coisa, não siga em frente. Tem que buscar no Espírito Santo. Em tempos de tribulações surgem muitas propostas. Cuidado. Cuidado com essas propostas. Esteja atento à voz do Espírito Santo. Ele vai te ajudar, ele vai fazer com que você possa discernir o que está acontecendo. O piloto e o dono do navio tomaram uma decisão. Eles enfrentaram a consequência da decisão deles. Sempre existe uma consequência das nossas escolhas. Não tome decisões baseadas no que os olhos veem. Nós terminamos o nosso estudo de Provérbios, espero que você tenha feito durante o mês de março. Foi um tempo especial para lermos Provérbios, para repassar cada um dos capítulos, algo especial mesmo. Em Provérbios 27:12 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Ele está fazendo um contraponto ali entre o prudente e o inexperiente. Diz assim, vai enfrentar algo terrível. Então nós precisamos ter sabedoria para lidar com todas as coisas. Mas esse texto que nós estamos usando como base, o texto de Atos, ele fala dessa viagem de Paulo, ele fala dos ventos contrários, fala da ausência de ventos, mas ele fala também de um tufão, de um vento forte. Ou seja, são tantas experiências extremas na mesma viagem aqui. Atos 27:14 diz assim, pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Ele está falando dessa tempestade, algo terrível, algo que tira do controle. Não tem mais controle, você não tem como manter o controle. Existem notícias que nos tiram o controle de tudo. Uma notícia de uma enfermidade,
Alguém falar que está com o Covid-19 agora, tira o chão. Aliás, um espirro já é motivo de preocupação. Você já fica preocupado, será que é? Será que não é? Então, são tantas as situações. A questão do emprego, será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Será que eu vou conseguir manter a minha renda? Tantas preocupações acontecendo. Nós queremos fazer, não sei se vamos fazer online ou quando já estivermos presencial, queremos fazer um curso, uma palestra relativa a essa área, a área financeira. Eu creio que é um momento oportuno para isso. Temos conversado, temos preparado algo aí para conversar com vocês, como igreja, a respeito desse assunto. Talvez façamos online mesmo. Vamos estar conversando e orando essa semana para discernir, mas possivelmente façamos online para que você possa, nesse tempo aí na sua casa, ter alguns ensinamentos nessa área. Mas quando fala sobre o tufão, diz que ele chega de uma forma avassaladora, é algo terrível. Todo esforço humano é inútil para tentar segurar. Diz assim, o barco ficou à deriva, nós largamos, soltamos tudo, soltamos os betes, que nem diz aqui em Curitiba, largamos os betes porque não tinha mais o que fazer. Desistimos, acreditando que não tinha mais jeito. Essa é a hora de voltar para o Senhor, definitivamente. Eles tiveram que aliviar o navio, tirar todo o peso extra. Vamos jogar. A carga era preciosa, mas vamos jogar. Vamos tentar salvar o que der. Tudo que é supérfluo tinha que ser lançado fora. Tem coisas que precisam ser lançadas fora na nossa vida. Atos 27, 19 diz assim, no terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater sobre nós uma grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Olha a situação que eles estavam vivendo. Não tinha mais esperança nenhuma. Você não tem mais jeito, não tem o que ser feito. Mas Paulo ele vem e traz uma recomendação. Prosseguindo o texto, ele diz assim, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem. Olha o que Paulo está dizendo. Diz, agora eu recomendo que vocês tenham um bom ânimo. Essa é a minha recomendação. O que eu posso dizer para vocês? Eu já disse lá atrás. Vocês não me ouviram. Então ouçam agora. Tenham bom ânimo. Amados, não existe um momento único para ter o bom ânimo. Ele pode ser em qualquer momento, qualquer ponto da nossa vida. Desde que a gente pare e diga assim, tá bom, a partir de agora eu vou olhar com bom ânimo. Eu vou ter coragem. Segue o texto dizendo, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Mesmo que tenhamos feito escolhas erradas e por isso uma consequência. A palavra de Deus vem para nós e diz assim, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Nenhuma vida se perderá. Você não vai deixar de respirar. Você não vai deixar de viver. Mas é essa palavra. O texto ainda prossegue dizendo assim, pois ontem à noite apareceu um anjo do Senhor, Paulo falando, a quem pertenço, um anjo de Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus, que acontecerá conforme me foi dito. Ele teve uma experiência com Deus, ele sabia assim, Deus falou comigo. É o Deus a quem eu adoro, em quem confio. E ele me falou algo e eu sei que isso vai acontecer. Ele pôs as suas vidas, a vida de cada um de vocês nas minhas mãos. Ele tinha tanta certeza, tanta convicção disso. Ele não teve medo, ele teve bom ânimo. Ele teve ousadia para falar. Diz assim, eu sei o Deus a quem tenho crido. Eu sei o propósito de Deus. Eu sirvo a esse Deus. Amados, é essa oportunidade que nós temos nesse momento, que muitas pessoas estão desesperadas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu sei o Deus em quem tenho crido. Amados, é tempo de compartilharmos, de falarmos do amor de Deus, mais do que nunca.
As pessoas estão sensíveis a isso, estão buscando e não têm onde encontrar. Ouviram tantas coisas até agora, mas não a voz de Deus. É um tempo das pessoas ouvirem a voz de Deus. E temos que fazer isso, servir ao Senhor de todo o coração. Deus é maior que toda dificuldade que você possa experimentar, toda luta, maior que todo sofrimento. Nós não devemos ficar de porto em porto. Nós precisamos querer chegar, cumprir a vontade do Senhor. Atos 27:44 diz assim: os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Antes de chegar a Roma, Paulo passa por mais experiências ainda. O navio naufragou, eles foram até uma ilha. Quando parecia tudo mais calmo, eles foram juntar lenha, fazer uma fogueira. Paulo foi picado por uma cobra. Já começaram a falar: mas esse homem deve ser um pecador, deve ser um assassino, deve ser tal coisa, porque tudo que é desgraça acontece com ele. Ele escapou do navio que estava naufragando, agora foi picado por uma cobra. Mas Deus tem um propósito, e quando Deus tem um propósito, vai se cumprir o propósito de Deus. Nessa experiência, ele pôde mostrar o poder de Deus ali para aquelas pessoas que estavam naquela ilha de uma forma tão tremenda. Atos 28:7 diz assim: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs-lhe as mãos e curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Olha a experiência. Ele passando por todas essas situações, quando ele diz assim: mas ó, de novo, mais uma coisa acontecendo na vida de Paulo. Agora foi picado por cobra. Não aconteceu nada para ele. Além disso, eles tiveram a oportunidade de ficar na casa do principal da ilha, do responsável, do prefeito, não sei qual era o cargo dele, mas foi ali e teve a oportunidade de orar por uma pessoa enferma. Ele não abalou a fé dele. Ele não desistiu de fazer aquilo que ele tinha convicção. Ele foi, orou e foi curado, e eles trouxeram mais pessoas, e eles foram honrados, todos eles, né? Não só Paulo, todos foram honrados, a tal ponto que eles prepararam todos os suprimentos que eles necessitavam. Ou seja, Deus não vai deixar faltar nada, e vai dar da forma mais improvável que possa parecer. Os nossos olhos não tem que ficar somente naquilo que vemos, tem que ir além, tem que ir para o sobrenatural. Muitas vezes ficamos apegados naquilo que os nossos ouvidos ouvem ou no que os nossos olhos veem. Aliás, se ficarmos ouvindo as notícias, vamos ficar abalados, não vamos ter ânimo nenhum. Nós temos que ouvir a palavra de Deus. Ela vai colocar o nosso olhar adiante. Depois de passada toda a turbulência, toda a tempestade, toda a calmaria, vai mostrar o cumprimento do propósito de Deus. É essa palavra que eu quero trazer para você, esse pensamento que eu quero que seja renovado na sua vida, que você seja fortalecido na sua fé, que você possa ter bom ânimo, que você tenha coragem diante das circunstâncias que estão diante dos olhos. Não fiquem imaginando ou pensando as coisas como as pessoas estão fazendo prognósticos. Tem tantas pessoas falando como que vai ser e tal, mas elas não estão ouvindo Deus para falar isso. Nós temos que ouvir a Deus, é Ele quem sabe todas as coisas. Mas e enquanto estivermos com Ele, estivermos nele, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é bom, a misericórdia dEle vai durar para sempre. O meu desejo é que seja assim na sua vida, que você possa viver toda a verdade da palavra de Deus e, acima de tudo, que você tenha bom ânimo, que você possa passar por todas as situações com bom ânimo, caminhando em cima da palavra do Senhor. Eu quero fazer uma oração com você. Daqui a pouco nós vamos fazer a ceia do Senhor, vamos ter um momento da ceia,
celebrarmos cada um na sua casa, mas estarmos celebrando juntos a ceia do Senhor. Mas eu quero fazer uma oração, quero abençoar a sua vida. Feche novamente os seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, cada pessoa que está nos ouvindo. Senhor, nós sabemos que existe um propósito do Senhor em nossas vidas e nós queremos cumprir. Muitas vezes olhamos as circunstâncias e vemos as dificuldades, as provações, as lutas, os ventos contrários, o tempo de calmaria, o tempo de tempestade. E isso abala a nossa confiança, isso abala a nossa fé. Mas nós queremos caminhar firmados no Senhor, na Tua Palavra. Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a vida de cada pessoa. Que cada um possa estar olhando além das circunstâncias, ouvindo além daquilo que os noticiários têm transmitido, mas ouvindo principalmente a Tua voz, a voz do Teu Espírito. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja tocando a vida de cada pessoa aqui, que cada um possa ter uma experiência contigo. O Senhor fala com cada um de um jeito diferente, de uma forma diferente. Que o Senhor cumpra o propósito na vida de cada um. Que o Senhor possa tocar a cada um. Eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, de cada família aqui representada, Senhor. Eu declaro eles protegidos, guardados, debaixo da Tua poderosa mão. Que não sejam atingidos por nenhuma peste, por mal nenhum. Pai, guarda e preserva a vida dos meus amados. Que cada um possa, Senhor, passar por esse tempo, sabendo que existe um lugar onde eles vão atingir o propósito. E Deus, e que cada experiência que acontecer ao longo do caminho seja para glorificar o Teu nome. Damos a Ti a honra, a glória, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos ter agora nosso momento da ceia do Senhor, cada um na sua casa, mas é um tempo de reunir com a família, de estarmos juntos, de celebrarmos ao nosso Senhor Jesus. Quero ler o texto para vocês que fala sobre a ceia. Diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É exatamente isso que nós queremos fazer como igreja. Você aí na sua casa, creio que você já preparou a ceia para ter aí com seus familiares. Então nós vamos estar servindo a ceia. E eu quero orar com você. Pai Celestial, muito obrigado. Obrigado porque como igreja estamos reunidos, celebrando ao nosso Senhor Jesus, aquele que vive e vive para sempre. E nós queremos celebrar esse momento, a aliança que temos contigo. Declaramos santificados o pão, o cálice, esses elementos, para celebrar ao nome do nosso Senhor Jesus. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode pegar do pão e do cálice. Vamos cear juntos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.